Olá pessoal, aqui é o Cine em Debate. Se você não nos conhece, porque você não viu o nosso primeiro episódio, então tem tempo de você assistir ainda. E agora eu queria começar sem enrolação, já apresentar novamente a nossa roda, que vai falar sobre filmes, sobre as interpretações, sobre a parte técnica. Bernardo, que ele é ator, também ele é produtor, fotógrafo. O Márcio, que é diretor, roteirista, ator também. O Sérgio, que é ator. E a nossa querida Luli, que é atriz e amante das artes. Hoje nós vamos falar sobre o filme Relatos Selvagens. Lembrando que se você não assistiu o outro programa, você pode assistir. O nosso programa vai passar todo sábado, às 9 horas da noite, no canal 11, a Urban TV. E também vai ser reprisado em terças, quintas e sábados também. Tá? O filme Relatos Selvagens é uma linha muito tênue entre a selvageria e a sanidade. Sem mais enrolação, Luli, eu vou te jogar essa bomba desse filme maravilhoso. Certo. Primeiramente é um prazer, né, vir aqui falar de Relatos Selvagens. É um filme extraordinário, de onde a comédia vem da total tragédia. É uma dosagem muito boa de humor, né, um humor ácido, assim. A produção dele é de Pedro e Agustín Almodóvar, são os irmãos Almodóvar. Ele foi lançado em outubro de 2014 e a direção e texto é de Damián Zifrón. Acho que é lindo, adoro falar. Mas eu fiquei com a impressão de que a comédia veio mais em uma das cenas, mas por favor, continue. Certo. O gênero, né, a tragicomédia. São 6 episódios, todos eles brilhantíssimos, extraordinários. O tema que ele traz é a vingança, né? Em algum momento, em cada episódio ali tem a vingança, né? Surge o desejo de vingança. São 6 situações bem casuais, né? Mas intensamente voláteis. Todos os episódios eles se conectam de uma forma muito harmônica, né? Ele fez 6 episódios que não existe um vácuo entre um e outro, sabe? Ele caça assim uma continuação bem assertiva. Bem assertiva. Ele junta essas histórias de uma forma bem concreta, né? Eu acho isso uma raridade, né? Sim. Porque é bem difícil, né? Fazer um filme É um outro estilo de estilo de roteiro. nessa linhagem. Ele não é uma montagem como filmes da atualidade, por exemplo, tem o início e vai até o fim. São pílulas, são histórias separadas, juntadas num longa. Só que ambas elas têm um tema em comum, que é a vingança, a violência que a qualquer momento vai explodir na tela, entendeu? Ela vem sendo construída em cada episódio. Você vai sentindo que vai fluir, vai explodir em algum momento da história. Você vai acompanhando a história. O que eu senti vendo o filme várias vezes mesmo, foi incomodação. Por empatia, por estar na pele do personagem. Por exemplo, na parte do Ricardo Darín, eu fiquei muito puto. Tipo, as situações que acontecendo com ele, sabe? Vai acontecendo coisas com ele que foram levando a outra. E tipo, tudo isso aconteceu de uma injustiça. E eu fiquei muito incomodado com isso, sabe? Cada episódio, alguém ali perde o controle total. Isso. Né? Porque, perde na verdade, o controle mesmo. Entra na barbárie. Sim. Total. Né? Não existe uma perda de controle leve em nenhum deles. E a gente torce pra isso, né? É o extremismo do instinto, né, como do se ser a gente- humano. é E a como- gente se identifica ali. Assim. E assim, a gente pensa assim, cara, eu queria estar fazendo aquilo ali. Já Aí eu faria o menos. E você fica, sabe? Faz mesmo, sabe? Quando E tu você vê- também quer fazer. Se tivesse dinamite lá no carro, vai explodir tudo. Como a gente tinha comentado anteriormente, antes, tipo, a gente assume a nossa segunda pele, que é de animal. Sim, com o advento da tecnologia, né, o humano ele foi tendo formas de poder se tornar mais seguro, poder se alimentar. Então ele foi perdendo, né, essa selvageria. Mas todo mundo sabe que existe um eu selvagem dentro, que habita, né, o nosso corpo, o ser humano, né? E em algum momento,
qual que vai ser, né, exatamente esse limite, esse ponto de ruptura em que você deixa a sua racionalidade e vira, né, um animal selvagem. Eu acho que o filme trata exatamente esse ponto. E passando para a Luli novamente, quando começa o filme, a gente tem um prólogo, né, com uma história bem curta, que se passa dentro de um avião, e em seguida dessa história já começam a apresentação dos atores. E um detalhe que me chamou a atenção é que na hora que estão passando o nome dos atores, aparecem como fundo animais selvagens em várias posições, em vários aspectos da vida, muito semelhantes aos dos humanos. Um descansando, o outro olhando tímido, animais, e aí você já percebe, pô, tem alguma semelhança aí que vai ser tratado nesse filme, né? E a primeira história, né, Luli? Esse primeiro episódio, ele traz a temática do filme, que até então você liga, né? Vamos ver Relatos Selvagens. Daí você pensa, Relatos Selvagens, do que se trata, mais ou menos, né? Documentário da... E aí, esse primeiro, ele é curtinho, ele é o menor, né? Sim, Ele é bem curtinho, ele é bem curto, só que ele traz, assim, brilhante, assim, o tema do filme, sabe? Ele traz mesmo, é imprevisível, um desfecho surpreendente, né? Curto, e ele traz vingança. Então, quando termina esse primeiro episódiozinho ali, vem a selvageria, né? Vem todos os animais mais selvagens da selva e também as presas deles, né? Quer dizer, esse filme vai ter selvageria e vítimas. Violência, né? E tal. Porque o instinto é uma coisa que o instinto no animal, ele faz para sobreviver. Ele não pensa assim, eu tenho que ter ética. Como a sociedade exige da gente, né? Exige ética, a gente para viver aí fora, aqui dentro, em qualquer lugar, a gente tem que saber se comportar e toma tapa na cara mesmo, né? Toma mesmo, muitas vezes. E quem não quer deixar de tomar o tapa na cara, né? E se revoltar muitas vezes, inúmeras vezes. E esse filme, ele traz as cenas que você se coloca lá dentro. Cara, eu faria a mesma coisa. Repetindo, cara, eu faria a mesma coisa. Eu acho que é mesmo um questionamento dos diretores do filme. Tipo assim, que situação na sua vida que te forçaria a assumir seu lado animal? Tipo assim, nas situações dos personagens foram aquelas. Tipo, Darim foi o guinchamento do carro dele, por exemplo. Mas que situações na sua vida real que te forçariam a agir de uma forma animalesca, sabe? Tem o status quo de ser racional, né? É porque no final das contas, o interessante, a gente se coloca, acho que principalmente no lugar deles, porque são pessoas que estão no seu cotidiano. Por exemplo, estão fazendo uma viagem de avião, tem uma que está no seu ambiente de trabalho, que é a cena do restaurante, que é a segunda história. Depois tem a do casamento, que, meu Deus do céu, a melhor de todas as histórias. Então são 6 histórias diferentes das pessoas, elas estão fazendo o que elas fazem normalmente. E aí, de uma hora para outra, se defrontam com uma situação adversa que faz elas perderem o controle. Lembrando que vai ter spoiler, vai ter muito spoiler nesse programa, porque, meu Deus do céu. Toma spoiler. Eu só não quero dar spoiler do primeiro, do avião. Então, porque é genial. Vamos partir pro outro, porque é genial. Muito genial. E assim, quem quiser assistir vai ter que ligar ali pra saber o que aconteceu. Ele tá disponível onde? Gente, não vou deixar. Ele vai estar disponível no NetNow também e no Globoplay. Vocês podem baixar e assistir também. O interessante é que tem, das 6 histórias, tem histórias que a gente, no final das contas, eu sinto assim que são mais interessantes do que outras, assim, sabe? A gente chama mais atenção, a gente acaba se cativando mais por aquelas histórias, mas até as outras histórias que são, por exemplo, tem menos ação, que são mais desenvolvidas, com roteiro mais longas, ela tem um teor que apresenta algo, como a que vocês falaram bastante, que é do Ricardo Darín, que é um homem que está no seu trabalho e tá no aniversário da filha e ele tem que comprar um bolo pra ela e de uma hora pra outra descobre que guincharam o carro dele. Então ele vai lá, poder pegar o carro, se recusa a pagar porque eles dizem que simplesmente o carro foi guinchado porque estava mal estacionado. Sistema, né? E tem é o sistema corrupto. E eu acho que apresenta uma realidade que no final das contas a gente se depara todos os dias, assim, né? Essa injustiça que a gente se sente. E a forma como ele fez o personagem. Esse episódio é o que mais nos traz pra nossa realidade. Sim. É o que mais traz, né, a gente pra realidade, visto que a gente vem vivido hoje, né? Visto, né? Isso. E ele traz a corrupção, assim, sabe? Na vida do cidadão mesmo.
E isso é mundial. E é o mais desenvolvido de todas as histórias. Acho que é a mais assim, que é mais completa. E são duas histórias que falam que abordam esse tema, que é a corrupção. O sistema leva ele a nada. Porque essa situação da corrupção do sistema denigre a imagem dele como engenheiro, como pai, como esposo. Ele vira um nada, uma lama no chão para os outros pisarem, né? Um tapete assim. E o que traz a dignidade dele de novo? Ele se transformar no quê? Presidiário. Um bandido. Sim. Ele foi ao extremo do comportamento, né? E se tornou um bandido, que diz, né? Porque a pessoa que vai lá explode um negócio, né? Faz um atentado. Contextualizando essa história, né? O Ricardo Darín, a gente já sabe que é um ator argentino, né? Maravilhoso. Então a gente já é consagrado. É um patrimônio da Argentina, inclusive. Sim, né? Ele é. Só falta o dia do Ricardo Darín. Sim, se tem algum filme do Ricardo Darín, a gente já tem uma certeza que vai ser um filme muito bom, que vai ter uma atuação inclusive, a gente já sabe que houve propostas para ele fazer o cinema americano, só que ele ia viver o latino do narcotráfico, estereotipado, e o cara preferiu ficar na Argentina, fazer filmes maravilhosos. Sim. E se, tipo, cara, eu tô aqui de boa, tô aqui minha vida, minha família me respeita, sou conhecido na rua. E é isso que eu gosto, sabe? Tipo, o cara prefere ter qualidade a quantidade, sabe? Tipo, cara, eles iam dar muito dinheiro pra ele fazer o papel, mas o cara prefere ficar na Argentina e fazer filmes maravilhosos. E o filme tem um elenco maravilhoso, principalmente. São de atores e atrizes que a gente não conhece, que não são conhecidos, assim, mundialmente, mas que têm um talento muito grande. Sim, e que não ficam pra trás, junto com o Ricardo Darín. Um deles é o Oscar Martinez, que, cara, muito ator. E ele tem um filme que eu vi até recentemente que é Cidadão Ilustre. Cara, tem que ver esse filme. O cara arrebenta. É um altos ator, eu adoro aquele ator. Sim, o elenco ele tem que estar carregado de pessoas, né? Ainda mais para contar 5 histórias, né? 6 no caso, né? Se a gente for considerar a história do avião também, que é uma história, né? E como é que você vai juntar isso de uma ordem que faça sentido, né? Então, a gente sabe que esse filme tem 5 produtores. 2 deles são conhecidos, que é o Pedro Almodóvar. Quem não conhece o Pedro Almodóvar, o irmão dele também, né? Então isso já é um ponto-chave. Então essa produção do filme já foi muito bem estruturada. E aí ele dividiu, né, essas 6 histórias, né? E a gente começou a contar do Ricardo Darín, né? Só para vocês entenderem o que aconteceu nessa história, por que ele chegou no ponto que chegou, né? É uma história que tem um pai de família vivendo a vida dele, ele está dirigindo o carro para pegar um bolo para a filha dele, para o aniversário da filha dele, e ele para rapidamente para pegar o bolo. Quando ele volta, o carro dele foi guinchado. Só que não havia nenhuma sinalização que aquele local era proibido. Então ele, impotente, vai até o local onde está o pátio, né, onde está o carro dele, e aí ele tem que pagar uma multa, ele tem que pagar o guincho para depois pegar o carro de volta, e ele tem que fazer isso com pressa porque é o aniversário da filha dele. Ele chega na casa dele, a filha com aquela cara fechada, a mulher com a cara fechada, né, Lúlia? Aí começa já aquela frustração, né, que o personagem começa a já sofrer algumas transformações. Perdeu a mulher. Porque ele é o mais próximo da gente, né? Porque ele tem problemas na família, ele se divorcia da mulher, e no final das contas é interessante porque tem uma cena dele que depois de se defrontar com todas as situações adversas e ele lutou para poder ter os seus direitos de volta, os seus direitos garantidos, não conseguiu. Tem uma cena que é em câmera lenta, ele dando centavo por centavo, porque o carro foi guinchado pela segunda ou terceira vez. Ele meio... Como é que é a palavra? Ele aceitou meio que aquela realidade, sabe? Né? Ele teve que aguentar, segurar. Ele aguentou, então ele aceitou aquela realidade. Ok, deixa eu dar o dinheiro. Então ele vai dando câmera lenta, mas aí... Quando ele já chega no ponto ápice da loucura, quando ele já não aguenta mais aquela situação, ele explode o carro, mas ele tá lá no restaurante, toma um cafezinho. Onde? Cínico. Sim! Toma um cafezinho, a conta, por favor, e o carro lá pegando fogo lá atrás, ele vem. Nós vamos contar mais como é que foi essa cena, né? E por que ela foi tão impactante depois dos intervalos.